6 meses do podcast e 3 meses de parceria com o Dr. Cleiton Casal, com a doutora Adriana Filardi. E a gente até brincava na semana passada, né? Depois que a gente foi embora, eu virei pro Anderson e pro André e falei assim, olha, semana que vem, 3 meses, 90 dias. E falar com quem é da área trabalhista 90 dias é o tempo de experiência. Falei, bom, pode chegar a semana que vem, eles vão vir aqui e falar, ó, obrigado, Deus 90 dias. Rescisão contratual, rescisão. já falamos sobre aí isso. nós vamos falar o quê para os advogados? Tá bom, obrigado, valeu. Então aqui conosco para celebrar os 90 dias. Que honra. Uma honra, dando uma verdadeira aula de conexão jurídica. Bom dia, parabéns, doutor Cleiton. Obrigado pela honra. Bom dia. Parabéns a vocês. A honra é toda nossa e nós estamos aqui para poder renovar um contrato por tempo indeterminado. Que alegria! O maior presente do ABC ontem. Que legal. Doutora Adriana, da mesma forma, bem-vinda, parabéns e obrigado pela honra da parceria. A honra é nossa, né? E a gente está aprendendo muito com vocês. Então é muito legal esse momento aqui, 6 meses de podcast, né? E para nós, 3 meses. Então é muito bacana estar aqui. E é recíproco, né? Porque essa parceria, ela... a gente sabe que vocês são fonte de informações. Advogado trabalhista, né? Num país em que vivemos, né? Vocês têm pauta pra gente todo dia. Mas a gente não imaginava que ia fluir tantos assuntos e tantas pautas interessantes. Isso, assim, mudando a vida de muitas pessoas, trazendo informações para problemas da vida delas que o que não tem um problema, né, contratual ou, enfim, teve algum problema numa empresa que trabalhou, às vezes a pessoa não tem um norte para começar, uma aflição, né? Então a gente tem que agradecer demais toda a prestação de serviço que vocês trouxeram até hoje, que certamente continuarão trarando para o nosso ABC em Off. Imagina, André, quem agradece somos nós. Para a gente é uma alegria, uma honra estar aqui. A gente realmente está aprendendo todos os dias aqui com vocês. E digo mais, esta sinergia, quando existem princípios e valores comuns, isso é muito fácil, porque flui com muita facilidade, naturalidade, e a tendência é perpetuar. Então, isso para nós, esse momento aqui, é um momento valioso. A nossa agenda foi mudada em razão deste momento aqui, e a gente e não é brincadeira, a gente está todo dia aprendendo. Exatamente. Quando o Leandro falava, desculpa. Imagina. Quando o Leandro falava assim, que a gente está acostumado a fazer, prefere sustentação oral. É verdade, a gente preferia realmente e ainda gosta muito de fazer sustentação, mas vocês tornam o podcast, né, tão fluido e tão gostoso de fazer, que agora eu tô na dúvida, para falar a verdade. Mas na verdade o que nos une é uma palavrinha, é audiência. Vocês adoram a audiência, nós também. É isso que nos une, né? Além da prestação de serviço, na informação de qualidade ao nosso público, né? Mas brincadeiras à parte, é isso que a gente quer. Toda serviço, semana, né, Anderson? Isso. Levar serviço para as pessoas, que essa é a essência da nossa profissão e a de vocês também. Sim. Né? Prestar algum serviço para as pessoas. E vou até brincar aqui, viu, Andréia? O Cleiton e a Adriana falaram, vamos renovar por tempo indeterminado, mas eu vou pôr uma cláusula aí. O seguinte, no nosso contrato inicial, estava prevista a minha participação aí toda semana, aliás, a nossa participação. Aí, ao longo desse período, vocês já colocaram outros horários, estenderam o programa, me fizeram de correspondente no meu período de férias. Então, vamos incluir isso nas cláusulas aí. Gostou? Agora, isso que é importante, né? O Cleiton, Adriana, vocês falam da mudança no dia a dia da rotina de vocês. Mas eu queria até abranger um pouquinho essa questão da tecnologia. Quando o Cleiton foi lá na feira, até o Anderson perguntava aqui, mas o que tem a ver a tecnologia com a advocacia? E no vídeo você nos relatava dos impactos até nos procedimentos internos. Mas de que forma agora a tecnologia e a comunicação mudam o dia a dia do escritório, o dia a dia da advocacia que vocês também protagonizam? Leandro, eu vou te dizer, a tecnologia, quem não tiver aderido, amalgamado à tecnologia, está fora do mercado. Está fora do mercado. Eu estava até vendo ontem uma matéria de um advogado, se não me engano, norte-americano, que ele usou o ChatGPT
para poder fazer uma petição, e o juiz identificou que era o ChatGPT, porque ele colocou as mesmas questões e falou, opa, isso aqui não tem aqui um advogado pensando, etc., atrás de uma tecnologia. Ele simplesmente usufruiu a tecnologia para usurpar o trabalho do advogado. Mau uso da tecnologia. Mau uso da tecnologia. Péssimo uso. Ô, louco. Ele usufruiu para usurpar. E o juiz identificou e desqualificou o advogado. Então, assim, a tecnologia hoje veio para poder aliar o advogado, o que a gente faz no dia a dia, e maximizar a nossa missão, que é impactar a vida das pessoas. A gente não tem nada para comprar e vender, nós não temos nenhum produto, a gente tem informação. Então a informação é o que a gente tem mais de valioso. Por isso quando eu falo assim, puxa, existe aqui uma convergência de princípios e valores. Como é que vocês impactam a vida das pessoas? Através de informação. E é exatamente a mesma coisa que a gente faz no escritório. Nossa visão é missão, impactar a vida das pessoas, né? Através da verdade, da transparência, todos aqueles nossos valores que estão justiça esculpados. inovadora, né? Que envolve inclusive tecnologia. Então esse é um dos a nossa missão. Então é interessante que a tecnologia ela está aliada a tudo, né? E quanto mais o escritório conseguir absorver energia, a tecnologia, aliás, mais ele vai conseguir trabalhar em novas teses, nas ações judiciais, cuidar dos clientes e das pessoas que estão no escritório. Então, para mim, tecnologia é um divisor de águas. Quem tiver aliado e alinhado à tecnologia de uma forma positiva, não como o advogado fez, né? Que a tecnologia ela tem que ajudar o advogado como uma ferramenta, mas não como a principal, né? A tecnologia não tem que pensar pelo advogado. Né? Ela tem que ser um embasamento, ser uma ferramenta para nos auxiliar, para prestar o melhor serviço que a gente puder para o nosso cliente. Aliás, que outro dia eu e o Leandro estivemos visitando a Clayton Casal Advogados e ficamos extremamente impressionados. Primeiro porque vocês são ISO, a gente sabia de toda a estrutura, mas eu fiquei muito impactada na questão de como vocês atendem o cliente, ou seja, tem ali uma tela de computador em que ele pode acompanhar todo o andamento do processo dele, enfim, tudo com tabelas. É uma preocupação de vocês muito grande a modernização, né? Ela agiliza os processos? Sim, eu acho que ela agiliza os processos e ela traz um efeito de transparência. Sim. Aquilo que a gente mostra no processo, o cliente está vendo ali na hora, online, in loco. Para ele está exatamente o processo. A gente faz questão de abrir o site do tribunal para ficar uma informação oficializada. Então ele tem tudo isso na mão e o que a gente observa e vê e transmite, o cliente também está vendo, né? Então isso para nós é essencial. Credibilidade. Né? Agora, André, eu vou te dizer, a câmera ainda me causa um certo constrangimento. O Anderson até brincou comigo na semana passada, né? Eu sou mineiro. E mineiro não gosta muito de aparecer, né? Eu gostaria de ficar embaixo da mesa aqui, escondido e tal. Eu sempre trabalho, a gente, né, no escritório, trabalha muito mais no bastidor do que na frente. O mineiro é sempre quieto, né? Sempre quieto. O mineiro é sempre quietinho. E aí, esse não é muito quieto, não. Você fala bastante. E quando você fala do escritório, assim, puxa, a vida é um escritório bacana, vanguardista, que atingiu a ISO 9001, para mim, honestamente, é o começo da conversa. Para mim, assim, puxa, vocês chegaram lá. Não chegamos lá, falta muito ainda. Essa adesão à tecnologia, melhoramento dos processos de administração interno do dia a dia, trazendo uma otimização da nossa rotina repetitiva, isso causa para a gente um desconforto constante. A gente é um eterno inconformado com aquilo que a gente tem e aquilo aonde a gente já chegou. A gente sempre quer mais. Mas, Clayton, me lembrei agora, e Adriana, eu estava vendo no TikTok, nem compartilhei no nosso grupo, mas achei muito legal. Professor Mário Sérgio Cortella. Sim. Tem um trecho, um dos maiores palestrantes do Brasil, e ele falava o seguinte, no meio de uma palestra dele. O meu maior medo é o seguinte, eu entro num avião e se o piloto está ali na porta me recebendo, eu pergunto para ele, você está com medo? Se o piloto vira para mim e fala, tô com medo, eu viajo tranquilo. Sim. Porque eu sei que quando a pessoa está com medo, ela se prepara, se programa, se planeja e avalia a situação. O meu maior medo vai ser eu entrar no avião e eu perguntar pro piloto, e aí, tudo bem? Ele,
tranquilo, faz não sei quantos anos que eu piloto isso daqui. Ah, mas se acontecer uma tempestade, na hora a gente vê. Aí sim eu vou ficar com medo. Então, conforto, né? A zona de conforto. E é verdade, porque quando a gente fala eu tenho medo, significa que você reconhece o tamanho do desafio e se prepara para aquele desafio. Se avalia, você se programa, etc. Então, é mais uma que a gente fala muito daqui. Toda vez que for dar aquele friozinho na barriga, etc., a partir do momento que a gente deixar no piloto automático, aí acabou. Você não vai querer se preparar, não vai querer se reciclar, não vai querer melhorar. E o internauta também sente isso e o cliente sente isso. É verdade. A doutora Adriana já falou que se tem uma pessoa que está fora da zona de conforto é você. Né? Ela falou que você é irrequieto, né? Não, e o bacana é isso, porque como eu fico mais voltada para a questão jurídica, para os processos jurídicos, eu fico tranquila, assim, mas com um friozinho na barriga, sabendo que tem alguém que está mais antenado nas mudanças, na tecnologia. Então é bacana isso, porque a gente sempre fala, bom, o que a gente vai fazer agora? Se complementam, eu vi né? isso aqui e tal. Então, é legal, dá friozinho na barriga sim, mas eu acho que o planejamento, né? Em qualquer área, né? Inclusive na área pessoal, é o que importa, né? E dá uma estabilidade para a gente continuar. Acho que tem que a gente estava falando sobre isso no programa passado, que é a questão do casamento da sociedade, né? Sim. Essa coisa de um ter um talento para uma coisa, outro ter outro talento para outra, é o nosso caso aqui. Nós três somos jornalistas, os três fazemos pautas, mas na administração da empresa, cada um toca melhor uma coisa. E um completa o outro também nas necessidades, né? É o caso de vocês? 100%. É. 100%. E não só em competência profissional e técnica, mas também em visão de mundo. Sim. A Adri é uma mulher, eu sou um homem. Já, só pelo gênero, puxa vida, eu tenho uma forma um pouco mais objetiva de falar. Outro dia eu mandei um WhatsApp para ela, tem que fazer isso. Falei, Adri, nós vamos fazer assim. Aí quando eu cheguei no escritório, ela falou, vamos tomar um café? Vamos. Aí a gente foi tomar um café. Puxa, você falou tão objetivo. Eu falei, Adri, desculpa, eu nem percebi que eu estava sendo objetivo. E eu não quis ser objetivo. Sim. Eu quis. Então, assim, a visão complementar, a gente cresce e amadurece muito. E eu não gostaria de trabalhar comigo mesmo. Eu não gostaria de trabalhar com o Cleiton, mas ela gosta. Então, assim, eu olho a visão dela e ganho muito com isso. Aliás, quero dizer uma coisa, eu sinto frio na barriga, não só para vir aqui, mas depois de 22 anos de advogado, de profissão, eu sinto frio na barriga para fazer uma audiência. Sim. Para conversar com o cliente. Assim, o nosso dia a dia é frio na barriga constante. É desafio atrás de desafio. A gente precisa se preparar, né? Isso é importante. E aí que sai o melhor, né? Porque cada entrevista que a gente faz com frio na barriga é a hora que a gente consegue, às vezes, se preparar, se superar, isso. Por aí. Não, eu acho que o escritório é inovador até nesse sentido, né? De poder fazer parte de um projeto de comunicação como o nosso, e aí vamos tirar a modéstia de lado, a gente está oferecendo algo também inovador, né? A gente coloca a notícia, a informação em várias plataformas ao mesmo tempo, em vários canais ao mesmo tempo, e de uma forma, um esforço de toda a equipe para fazer com que o público possa ter a melhor informação, mais rápida, mais ágil, mais palatável. Quer dizer, há algum tempo era impensável você fazer um trabalho com um escritório de advocacia que não fosse só aquele joguinho que eu já contei para vocês aqui que eu fazia anteriormente, né? Perguntinha, resposta, pergunta, resposta. E processo. Nós estamos aqui discutindo temas, estamos fazendo com que a sociedade entenda, provocando a indignação das pessoas, provocando o pensamento, né? Isso, e o tema, o Anderson citou bem, Cleiton, Adriana, temas do dia a dia da sociedade. Me lembro aí, há 15, 20 dias, quando teve, infelizmente, episódio com o Vini Júnior, a gente trouxe o recorte do racismo estrutural nas empresas. Temas que muitas vezes passam despercebidos ou anestesiam quem está ali no dia a dia, mas tem o olhar do direito, tem o olhar do jurídico, provocar reflexão, né? E dia do trabalho, dia do trabalhador, também as demissões na Bridgestone, né? Foram tantos temas importantes que pautamos aqui. E aí a gente percebe claramente a presença de vocês, principalmente numa região como a nossa, tão industrializada e com tanto trabalhador, né? A importância de uma opinião de vocês, que às vezes, quantas vezes vocês falaram, olha ali aquela cláusula no contrato, para depois vocês não ficarem sem poder discutir esse direito que é de vocês, né? Isso que é legal.
Na verdade, assim, às vezes a gente para poder ver e... Eu não assisti todas as vezes que a gente participou, tá? Sim. Porque a gente participa aqui, volta pro escritório. Correria. E a rotina do escritório. Alguém te engole. conta depois vai que te viu. atropelando e tal. Mas assim, às vezes a gente vem junto no mesmo carro e a gente coloca pra ver o que a gente assistiu e tal. Aí eu falo, puxa, será que eu falei bobagem? Porque a gente muitas vezes foge do mundo do direito. No dia do Vini Júnior, por exemplo, a gente falou de criacionismo, a gente falou sobre diversidade cultural e tal. Aí você fala, não tem nada a ver do direito. Aí, puxa... Bom, Porque você tem será um que eles- caso muito humano, será que eles você ficaram tem um chateados? irmão Ficaram adotado, né? chateados com a gente, da gente não Mas- fugir do mundo jurídico e técnico, enfim. Mas é a nossa forma de administrar. Você sabe que aquele programa, eu achei que uma das coisas mais emocionantes, além de toda a questão do racismo estrutural que você colocou, foi um depoimento pessoal. Porque isso muito Engrandece impacta o programa, muito, né? né? Ele estava falando sobre o irmão dele, É. que é adotivo, que é, né, preto, É. e que você sente com ele, quando você anda num shopping, você sente a diferença em alguns casos. Sim, né? e olha que... Enfim, a gente sempre tem essa questão de, puxa, adoção, será que vai vir Sim. com uma carga genética e tal? Ele chegou em casa, ele era um bebezinho. Bebezinho. Que lindo. E assim, a gente tem uma ligação tão forte. Talvez o útero não traria. Não, nós somos em quatro irmãos homens. Ele é o que eu mais me identifico. Olha De só. falar, conversar, de falar. É muito bacana isso. Pra mim, nem a palavra adotivo nem soa. Não Nem- tem, Sim. não tem cabe, né? significado. Sim. Não tem significado. Não, então, É só assim, um detalhe. É só um detalhe. E aí, a visão que ele traz, porque obviamente ele tem condições diferentes, né? A visão que ele traz é muito enriquecedora. Pra mim, especialmente comigo, né? Hoje você vê, ele teve um início de vida complicado e tal, mas é um cidadão americano. Fala 3 línguas, mora nos Estados Unidos, é um camarada que soube aproveitar a oportunidade que Sim. meus pais deram, que a vida deu pra ele e catapultou. Aí eu fico pensando, puxa vida, qual a minha diferença, eu, Cleiton, daquela pessoa que me pede um dinheiro no farol? Eu tive uma oportunidade Sim. que ele não. Sim. E de repente, Só as se ele tivesse oportunidades. aquela oportunidade, ele também seria um advogado como eu sou. Aquela pessoa que me pede alguma coisa no farol, ou que de repente é um egresso de uma penitenciária, que não teve condição. Então, assim, a gente fica pensando nessa parte humanista da nossa profissão, e quando a gente parou para falar, puxa, a gente quer montar um escritório. Não vai fazer sentido se não for um escritório para impactar a vida das pessoas. Para proteger os mais vulneráveis, E né? impactar é mudar o status quo. Mudar a vida, a cabeça delas, a vida delas, a condição delas. Isso é o que traz Que oxigênio molda pra a gente. né? E a satisfação do time inteiro, sabe? O legal é que todo mundo tem essa pegada. Então, quando tem um cliente reintegrado, uma ação que a gente consegue reverter alguma questão que a gente acha injusto, é muito legal, porque o time inteiro fica feliz, sabe? Não, a gente comemora junto com o cliente. Porque a gente sabe que por trás de uma reintegração tem uma vida, Sim. né? A expectativa do trabalho, do cara todo dia ir lá, ganhar o seu salário, enfim, impacta a família inteira. Então, pra gente é muito gratificante trabalhar nessa área e poder transformar a vida das pessoas nesse sentido, né? De uma certa forma, a advocacia, ela protege os mais vulneráveis. Eu acho que é uma das essências do direito, dar proteção a quem é mais vulnerável. Vocês acham que o Brasil protege muito mal os seus vulneráveis? Depende. Na esfera trabalhista, que a gente pode falar, vem havendo mudanças, né? Sim. A fim de flexibilizar as relações do trabalho, os contratos. Só que a gente ainda tem que esperar um pouquinho para ver qual que é o impacto disso. Porque tem estudos que falam que a reforma trabalhista foi muito ruim, que é o que eu pensava até então, mas também tem o lado do novo trabalho, o perfil do novo trabalhador. Como ele vai ser? Ele quer CLT? Muitos não querem. A gente tem estudos que falam que o pessoal prefere PJ. Por quê? Porque ele quer tempo. Ele quer trabalhar 4 horas por dia para uma empresa, 4 horas para outra, e depois ele quer fazer academia, cuidar dos filhos, levar filho na escola. Sim. Então, hoje, o que está se criando é um Mudou. novo perfil. Então, é difícil entender, na relação do trabalho, é lógico que não é difícil quando você entende que tem uma demissão em massa. Né, de uma empresa, uma Sim. montadora. É lógico que a gente entende isso, mas existe um perfil de trabalho que está sendo mudado e moldado de uma outra forma.
Hoje é difícil a gente visualizar, mas daqui a um tempinho estudos já estão sendo feitos para ver o impacto disso. Nós somos resultado disso tudo, né? Somos. Esse novo impacto claro. de trabalho. Nós aqui Somos, no podcast somos somos, resultado somos. disso. Então, Dessa nova assim, realidade. Então, agora existe outro tipo de Vulnerabilidade. obrigada, que é da mulher, né? Então tem são questões muito sensíveis, né? Que a gente entende da violência da mulher. Então eu entendo assim que o país, apesar de ser um país democrático, tem muito caminho para seguir ainda, a questão do racismo e muita coisa que a gente fala, o Brasil não tem. E tem, né, gente? Tem racismo estrutural, a questão da mulher também, Sim. da agressão física, quantas mulheres morrem, né, em vista da agressão. Então, tem uma série de coisas que precisam ser cuidadas, mas acho que o Brasil está no caminho, assim. E estava lembrando aqui também, a gente estava falando dessa versatilidade, resiliência que a gente tem que se transformar hoje. E muitos processos, especialmente tecnológicos e agilidade, a gente diz, isso daí veio por conta da pandemia e depois não vai mais precisar. Não mais. E no caso do direito, por exemplo, a história da audiência virtual, embora tenha voltado presencial, mas muita coisa ainda segue virtual. E no jornalismo, na comunicação, não é diferente, né? Eu me recordo aqui, e o Anderson, o André também, com certeza passaram por isso, porque se formaram ainda antes. Mas me recordo na faculdade, não tive nenhuma aula de rede social. Facebook estava começando, TikTok não existia, Sim. Instagram não existia. Eu tava sou da época do Orkut. Então, de ICQ. Lembra ICQ? Tinha aquele barulhinho de ICQ e tal. Eu não lembro. Não, pô, você é mais novo. Então, mas lembra, né? a faculdade não ensinava. Não falou, olha, gente, você vai ter rede social, vamos fazer jornalismo digital, vamos interagir com o internauta. Não tinha nada disso. A gente ainda talvez tenha uma facilidade maior, porque os três aqui são egressos de rádio. O Anderson era da escola do ouvinte repórter. Sim, que O ouvinte legal. entrar lá às 5 horas da tarde no Cidade Aberta na Rádio ABC. Olha, Pereira Barreto tudo travada aqui na altura de tal lugar porque tá chovendo. Que legal. Era o máximo da interação. Hoje a pessoa aqui em tempo real, você usou uma palavra racista, você fez, a pessoa já te corrige na hora. Enfim, e no direito não é diferente. Acho que muita coisa que vocês fazem hoje, a faculdade não ensinou. Essencialmente, o escritório sobrevive porque a gente faz algo que a faculdade não ensinou. Até ter um advogado, gestão. até ter um escritório, advogado não aprende gestão na faculdade. Como ter um escritório de advocacia, né? O escritório, quando a gente fala, puxa, a gente tem um departamento administrativo, de RH, de TI, Financeiro. financeiro, é uma empresa. Mas a gente não tem uma aula de administração na faculdade. Não, Zero. e eu Comunicação acompanhei. também. Comunicação Nada. também. A gente faz sustentação oral. Audiência, não tem. Tem alguns simulados hoje, né? Mas antigamente não tinha. Então você saía com o quê? Com conhecimento técnico. É na raça, né? Puramente. E eu não sabia, eu fui ver mais detalhes agora, participei do Congresso da Jovem Advocacia, que foi em São Sim, Bernardo no sim. final de semana, e a presidente da OAB São Paulo, a doutora Patrícia, dizia, olha, uma das bandeiras nossas é tentar reverter essa história do jovem advogado não poder, por exemplo, fazer parte de conselho. O jovem advogado tem várias restrições. E aí como é que você fala para a pessoa que ela vai ter oportunidade se você restringe logo no começo, que é o mais difícil, ela fazer várias coisas? Que bom que tem essa visão vanguardista, que bom que tem essa visão moderna. Porque aquele camarada que não se modernizar, que não se adequar com as regras atuais, vai perder. Verdade. Nós estamos falando de rede social, você falou de ICQ, falou de Orkut, falou de um monte. Escuta, tem advogados muito com volume de informação no TikTok. Tem. Vou dizer mais, tem advogados com informação em OnlyFans. Olha, até OnlyFans. OnlyFans. Porque vê que tem muita... tem escritórios especializados Só nisso. nisso, né? Escritórios especializados nisso. Porque lá tem público, esse pessoal que está chegando, essa geração mais nova está indo nos TikToks, no Instagram e tal. O Orkut ficou para trás, o Facebook já está terminando envelhecido, um pouquinho, tá está envelhecido envelhecendo, e tal. A moda agora é Instagram, TikTok depois e YouTube. TikTok, É. YouTube e esses também, se eles não se atualizarem, vão ficar para trás. E o advogado é a mesma coisa. Agora tem uma coisa interessante, que com essa mudança, a OAB, ela tem que ficar muito de olho, porque a gente já viu, assim, já recebeu vídeos de escritórios com musiquinhas, não é? Todos os funcionários cantam uma parte da música, uma coisa assim que a gente olha.
sério, com dancinha no escritório do fulano de TikTok. tal. Então, tendo esse aumento também. Tem de- limite, de- né? Tem limite. limite. Rede social Passa- é legal, mas ó. Os caras Passa se da livram, né? barreira do cafona. É verdade, é verdade. Então, verdade. Daqui a pouco vai aparecer plantando bananeira. Mas assim, fora cafonice, isso pode? Tem algum código Não de ética pode, interno tem um código de define? ética. Por isso que eu Importante tô falando. dizer isso, né? A OAB, ela tem que ficar muito atenta. E como até a legislação tentar, vou dizer, correr atrás da tecnologia, a OAB tem que fazer a mesma coisa. Por quê? Porque tem vídeo pra tudo quanto é Não lado. pode gente. Tem permitir isso, antiético. gente. Não. Então, e existe, gente. Existe É? dancinha, todo mundo de uniforme, aparece Olha. na sala, Horroroso. entrando, assim, Olha, com que coreografia, musiquinha. Hipercafona. Hipercafona, hipercafona. Isso Mas espanta pode. cliente, não atrai cliente, sei, Deus do não céu. sei, né? Porque Depende do Depende do público tipo de que cliente. Vai é, saber, depende né? do Se você público tem um que cliente quer mais atingir. jovem, que faz dancinha, que isso é natural pra ele. Agora, essa história de depende do público que a gente quer atingir, isso caiu muito a qualidade em alguns casos. Porque depende do público que a gente quer. Por quê, né? Assim, se a gente parar pra pensar. É isso. Mas se a gente parar pra pensar, por que o determinado público precisa de algo menos de qualidade, né? Claro. Você tem toda a razão. claro. É uma né? coisa Não é um Mas faroeste. a qualidade tem que Isso. ser, a gente fala no escritório, né? Qualidade no talo, sempre. É. E não importa para quem, para todo cliente interno e externo. O cliente interno que a gente chama é nosso time, né? E externos são os clientes que vêm. Né? A qualidade tem que ser sempre no talo. pra todo Até porque ela é mundo. educativa a qualidade. Não importa né? se a ação é pequena ou grande. Dancinha sabe? não está no radar. Ainda não, né, Cleiton? Ainda não. Eu quero ver. Mas eu vou tirar a gravata aqui e fazer uma coreografia. Vai se empolgar. Muito bom. Legal. Que beleza. Ó, e o relógio passa voando, gente. Mas olha, da nossa parte, é agradecer muito Imagina. Cleiton, Nós é que Adriana, agradecemos em sempre. nome de Pela vocês, parceria, né? todo o escritório, Nós é que eu sei que agradecemos. mobiliza. Quando a gente foi lá, a galera acompanha mesmo. E a gente percebe que aqui as quintas é o resultado, mas tem toda a preparação. Nossa, Verdade. Discutir a pauta, ficar antenado no tema da semana, o feedback da audiência, o que tá rolando, o que não tá rolando, encaixar o tom. E a gente vê o quanto eles são disciplinados nisso, o quanto. Porque não é só estar aqui e falar e nem falar qualquer coisa. É se preocupar, se preparar, como disse o Cortella, é ter, entre aspas, o medo, o frio na barriga que se prepara. Então, pra gente é uma alegria ter essa parceria conosco já, 3 meses, esse tempo de experiência foi maravilhoso, superou todas as expectativas, Cleiton correspondente, Adriana participando direto, presencial, virtual, aqui conosco assimilaram, então pra gente é uma honra muito grande, a gente espera que esses 3 meses se transformem em mais 3, mais 3, mais 3 e que o público, acima de tudo, possa continuar tendo acesso a essas informações, esses conteúdos que engrandecem e prestam serviços no dia a dia. Tá muito claro o que eles contribuíram para nós. Quero saber se a gente contribuiu com alguma coisa para vocês também, né? Por favor. A gente só tem né? a agradecer. Ajudou alguma coisa, né? Vou dizer que o friozinho na barriga no começo, né, Cleiton, para vir aqui era muito grande porque é um desafio pra gente, né? Então vocês se tornaram natural e muito mais fácil o nosso caminho. Então a gente tem que agradecer vocês realmente primeiro dizer parabéns pelos 6 meses, Obrigado, né? Adriana. E a gente realmente espera que esses 3 meses prorroguem por muito tempo, porque além de vocês serem um facilitador de comunicação, vocês de fato ajudam a gente a falar, Esmiuçar. né? A expressar, esmiuçar. E é muito importante, que eu acho que se não tivesse essa sinergia entre nós, eu não sei se a gente Fluiria. continuaria e fluiria desse jeito. Então, eu queria dizer parabéns para vocês e que eu fico muito feliz de estar aqui todas as quintas-feiras. Obrigada. Sua palavra. Falo para vocês o seguinte, no escritório tem um setor que chama encantamento aos clientes. E a Opa! gente está sempre trabalhando nisso para acolher o cliente, né? E a gente sentiu esse acolhimento de vocês aqui Que quando legal. a gente chegou na primeira vez. Que legal. Nosso setor também tá. Nós estamos trabalhando todo Encantamento. dia. Encantamento. E a gente sente Gostei. o acolhimento de vocês aqui Obrigado. e esse encantamento que a gente recebeu quando a gente chegou a primeira vez aqui e também fora das câmeras.
Uma coisa é no dia a dia, quando as câmeras estão, a audiência está aqui e tal. Outra coisa é fora das câmeras. A gente batendo papo na padaria, conversando Tomando sobre café, as pautas, tomando exatamente. café, olhando, vocês no escritório. WhatsApp, como a gente, Porra. né? Gente como a gente. Por isso eu falo que, lembra quando vocês perguntaram, nossa, vocês estão juntos 8 anos? Eu falo, 8 dos primeiros 80. São os 3 primeiros meses, os próximos 30. E vamos para frente, vamos crescer. E vamos levar para esta audiência a maneira de impactar a vida delas, mudar a vida delas. E Em é todos os importante sentidos. também deixar claro, aproveitando o nosso programa de 6 meses, deixar claro para você que é internauta, se você tem algum tipo de dúvida trabalhista, está se sentindo lesado, tem qualquer tipo de orientação que você está buscando, o escritório é lá. Eu acho que é importante vocês passarem, a gente fala muito e às vezes esquece de deixar telefones de contato, endereço, seria um bom programa para a gente colocar. A gente fala, só tem uma questão. O advogado, pegando o gancho da ética, né? O advogado não pode ter essa divulgação de telefone. Ok, Por isso que a ok. gente sempre tem essa olha, Esse cuidado, procure um né? advogado, Então. procure o seu próprio Bom, advogado. é fácil, tá aqui na nossa tela, Cleiton Casal Advogado, você vai achar na internet. Posso só aproveitar para agradecer Deve. o time, porque pra gente Por estar favor. aqui, Por pra gente favor. estar aqui, a gente tem um time Sim. empenhado, que está atrás, né, no escritório. Nesse momento, o pessoal está lá trabalhando, empenhado Alguém e tem que dando, trabalhar, e dando ideias e dando ideias também pra gente, né, para as pautas. Então, eu queria agradecer a todo o time de Verdade. coração que está lá Pode falar e os sempre nomes. ajuda a Se quiser, pode gente. citar o pessoal aí, o time. São quantos lá? Hoje, Nós somos cerca de um pouco 20, mais de 20, não é? É pouco muita mais de gente. 20. O que a gente fala sempre é o seguinte, quando a gente vai contratar, a gente quer contratar pessoas melhores do que nós dois. Sim, Sempre. sim. E com certeza eles são melhores do que nós dois. Com certeza. que Eles são legal. mais competentes, são mais empenhados. Então, E a gente trabalham não- muito felizes, né? A gente viu isso. A gente não estaria aqui se não fossem por eles. Então Exato. eles são a bússola do escritório, eles é que nos ajudam a comandar isso tudo. Então nós somos muito agradecidos ao time. Todos eles, não importa se é advogado, estagiário, Sim. todo mundo. Parte administrativa, Todos, os times todos, todos, enfim. são Os consultores que sensacionais. estão fora, a gente tem consultoria toda quarta-feira, onde a gente fez reunião de diretoria com essa consultoria. Todos eles. Que eles. legal. Eles formam essa família que a gente chama de junto crescer e mudar. Crescer, mudar, crescer, mudar, crescer. O tempo inteiro. Hashtag legal. orgulho, viu? Obrigado, gente. Hashtag gratidão. Obrigado a todo mundo do escritório Cleiton Casal. E esse foi mais um Conexão Jurídica, marcando 3 meses aqui conosco, 6 meses do podcast ABC em Off. Parabéns. E a gente quer Parabéns. muito contar com vocês. Pra Parabéns, nós, gente. Pra parabéns, nós. parabéns. Legal. Semana que vem, gente. Semana Legal. que vem. Semana que vem Obrigado, estaremos querido. juntos, se Deus quiser. Legal.